Bom dia! Estamos aqui com mais um episódio do Infância em Foco. Eu sou a doutora Clarissa, pediatra. E eu sou a doutora Raquel, gastropediatra. E estamos muito felizes de participar deste momento, falando mais uma vez sobre a amamentação, já que estamos no agosto dourado. E hoje vamos falar de um assunto polêmico, né? Primeiro assim, vem maternidade, vem palpite, né? Nasce uma mãe, nasce um monte de palpite de tudo que é forma, né? Tem que fazer assim, tem que fazer assado, a gente tá lá no meio do puerpério e já não sabe o que pensar e cada um fala de um jeito. E aí vem toda essa questão da alimentação materna. Exato. Porque alguém diz que não pode comer batata, o outro diz que não pode comer feijão, o outro falou que não pode a beterraba. Enfim, né? Eu brinco assim com as mães quando elas chegam no meu consultório. Mas afinal, o que tu tá comendo, né? Exatamente. E aí, bem como tu falou, a mulher tá no puerpério, que a gente sabe que é esse período após o nascimento, em que tem uma mudança muito grande do ponto de vista hormonal, uma mudança na casa, uma mudança na rotina, medos, angústias, enfim. É lindo, é ótimo, mas é sim, muitas vezes desafiador, conforme o contexto também que aquela mulher está inserida. Então, se a mulher não pode, além de não poder um monte de coisa, não pode comer o que ela gosta, o que pode então, né? Mas será que isso tem algum fundamento científico? Porque é muito importante a gente falar que esse programa Infância em Foco busca trazer informação de qualidade e informação baseada em ciência, né, Raquel? Então, claro que muitas vezes a gente vai colocar aqui a nossa opinião pessoal e a gente vai deixar claro quando isso é uma opinião pessoal, mas na maioria das vezes a gente está trazendo aqui informação baseada em ciência. E aí eu pergunto então para gastropediatra, realmente os alimentos causam cólica? A mãe não pode comer feijão, tomate, tomar café e chocolate e qualquer outra coisa? Então, polêmica, né? Cólica no bebê. Um bebê chora e tem cólica. Afinal, qual bebê não chora e não tem cólica, né? E aí a gente consegue diferenciar qual é aquela cólica que é uma doença e que nos preocupa e que nós temos que tomar uma conduta, ou qual que é aquela cólica que é fisiológica, que é normal do bebê. Afinal, bebês têm cólica, né? E começa por aí. Para começar, pensando numa cólica fisiológica normal do bebê, a gente vai pensar nela quando? É aquele bebê que chora, mas que tem aquele período. Geralmente as mães falam assim, tem hora para começar e tem hora para acabar, né? Eu não gosto do termo, tem gente que usa aquele hora da bruxa, né? Mas enfim, é aquela cólica que tem o seu horáriozinho. Não é um bebê que fica choroso e desconfortável o dia inteiro. Ele consegue dormir bem dentro dos seus períodos de ciclo de sono. E ele não tem outros sintomas associados. O cocô tá normal, ele não vomita muito, ele não tem lesão de pele, ele não tem assadura importante, ele cresce e ganha peso. Então tudo isso faz eu pensar que é uma cólica normal do bebê. E aí, o que a mãe come influencia ou não? A resposta real é que não, tá? Não adianta tu ficar tirando um monte de coisa da tua alimentação, é uma cólica fisiológica normal do bebê e ela vai acontecer. Hoje em dia, como a doutora Clarissa falou, baseado em estudo científico, o que a gente tem? Tem alguns alimentos que podem influenciar um pouco a qualidade do sono desse bebê. E aí sim eles ficarem mais irritados por causa disso. Por exemplo, tudo que tem café, né? A cafeína, aí entra o chocolate, o chimarrão, né? São coisas que podem influenciar neste sentido. Então, o que eu falo? Também não quer dizer que tu não precisa e não pode consumir esses alimentos, mas tu vai cuidar com a quantidade. A questão tá no excesso e às vezes o horário que isso acontece. Se tu vai tomar um chimarrão, tomar um café mais final do dia, que é o horário que é para entrar um soninho maior, quem sabe pode ser mais difícil para esse bebê dormir, relaxar. Então é nesse sentido, esse tipo de alimento influencia mais na qualidade do sono, mas não temos nada comprovado quanto a outros alimentos. A gente sabe que tem alimentos que fermentam mais, né? O feijão fermenta mais. Eu, quando como feijão, dói minha barriga, né? Mas isso não está estabelecido que vai passar para o bebê, então não tem por que a gente ficar tirando isso. De novo, tudo isso aqui é o cenário número 1, que é o cenário de um bebê que tem uma cólica fisiológica normal do bebê. Exatamente, Raquel. Então, pra gente frisar, né, pra quem tá nos assistindo,
assistindo, para quem vai nos ouvir também, né, no áudio da rádio, não existe um alimento proibido para as mulheres que têm bebês saudáveis, com acompanhamento adequado com a sua equipe, com o seu pediatra. Elas podem comer, sim, de tudo. É claro que o de tudo a gente quer que siga, como na gestação, uma alimentação mais saudável, né? Rica em vegetais, legumes, frutas, hortaliças, né? Proteína, enfim. Mas é claro que se a mãe quer tomar o cafezinho dela, comer o chocolate dela, um dia comer lá 2 fatias de pizza com queijo, não há problema, muito pelo contrário. Eu vejo mães chegarem extremamente até deprimidas, né? Que estão com dificuldade na amamentação, a rede de apoio familiar não está muito presente, enfim. E ainda não podem ter aquele momento, porque a gente sabe que o alimento ele é nutrição, mas ele é prazer, bem como o leite materno para o bebê. Ele é nutrição, mas ele é vínculo, ele é prazer para esse bebê. Então, por que a mãe não pode comer o que ela gosta? Então, isso tem que ficar muito claro. E aí, sim, a gente ter essa orientação de que estes alimentos que contêm cafeína, que são mais estimulantes, né, alguns tipos de chá, que sejam consumidos em pequena quantidade e em horários adequados. Por exemplo, de manhã, logo depois do almoço, e deu. Não ir além, né, da tarde, da noite. Com esses cuidados, a mulher pode sim ter uma vida normal, ela pode conseguir ter o seu prazer também no alimento, né? Então, isso a gente precisa tirar. Tu falou que surge uma mãe e surgem palpites. Surge uma mãe e surge culpa, né? Essa é a frase padrão que a gente vê e é verdade. Então, imagina, a mulher já tá lá num período mais sensível. E aí chega alguém, claro que a gente sabe que não é por mal, é por desinformação e por isso que a gente tá aqui para informar. E diz, olha, o bebê tá assim porque você comeu chocolate hoje de manhã. Aí, o que acontece? Culpa. E aí, o que acontece? Reduz o leite mesmo. Sabe por quê? Porque o processo de descida de leite e de ejeção de leite depende de hormônios que são secretados lá no cérebro, e esses hormônios, eles dependem do que a gente chama de centros encefálicos superiores, ou seja, a mãe tá com um bom estado mental, a mãe tá sentindo o cheirinho do bebê, ela tá olhando para aquele bebê, aquilo dá sentimentos bons, puf, ativa a secreção desses hormônios e a gente tem a descida e a ejeção do leite. Agora, a mãe tá se sentindo culpada, a mãe tá achando que ela causou o choro do bebê, isso é inibido e sim, a gente pode ter uma redução de produção de leite. Então, a gente precisa cuidar muito o que a gente fala para uma mãe que tá começando a amamentar, que tá no aleitamento materno, que tá no puerpério, né? Então, acho que isso é a coisa básica desse programa. Tirar as culpas, tirar, digamos assim, o não pode, né, do vocabulário, mas é claro, sabendo que existem bebês, sim, que vão ter algumas doenças, mas que a cólica fisiológica, e aqui eu gostaria de falar sobre a diferença da cólica e disquesia, né? Porque não que saber esses termos vão ser importantes para vocês, não é isso. Mas entender que são processos que acontecem fisiologicamente no bebê, que são relacionados, na maioria a gente não sabe bem uma causa específica, mas estão relacionados, por exemplo, à imaturidade do sistema gastrointestinal e à imaturidade do relacionamento, digamos assim, entre o sistema gastrointestinal e o sistema neurológico, que faz com que o bebê, por exemplo, logo depois que nasce, primeiros dias, primeiro mês de vida, ele se espreme para fazer cocô. Ele se espreme para soltar pum, fica irritado, as perninhas se mexem. E aí, quando ele consegue relaxar para soltar pum ou cocô, melhora. Essa é a famosa disquesia, que é uma imaturidade, que não tem tratamento medicamentoso, que a gente tenta realmente fazer técnicas de relaxamento para esse bebê, porque ele, na verdade, quer, mas ele não consegue relaxar o esfíncter. Então, se a gente consegue relaxar, ele também vai conseguir, né?
E depois, normalmente lá, o pico no segundo mês de vida, a cólica, que são, como a Raquel falou, nesses horários regulares, um choro mais intenso, e que também faz parte da imaturidade. Mas isso tudo sendo fisiológico, não precisando da interrupção de alimentos pela mãe, né? Mas e o lado B, Raquel? E o lado B? Quando a criança não cresce bem, tem dermatite de pele, pode ter sangramento nas fezes, tem uma cólica muito importante que acontece em todas as horas do dia. O que a gente pensa aí? Importante ainda, Clara, só para finalizar, isso tudo que tu falaste tem um nome, que a gente chama a sigla FIGIDS, né, que são os distúrbios funcionais gastrointestinais do bebê. Então, essa questão é a primeira. E sim, você que é mãe, tá na sua casa, não vai conseguir diferenciar. Eu, lá no meio do meu puerpério, não conseguia identificar o que é fisiológico do que não é. É por isso que existem profissionais para isso, né? Porque os distúrbios funcionais pode ser a cólica, pode ser o vômito, pode ser essa questão da disquesia. Tem várias questões que podem ser funcionais. Agora, quando que a gente pensa que isso é uma doença, que o meu bebê tem cólica e pode ser doença, que o meu bebê vomita e pode ser doença, né? Quando, especialmente, ele tem mais sintomas associados. É um bebê que tem cólica e essa cólica acontece o dia inteiro. Eu pergunto assim para os pais, mas o teu bebê, ele é calmo ou é irritado? Ah, ele chora o dia inteiro, tá sempre irritado. Isso não é normal, né? Ah, ele nunca consegue dormir. Ele dorme um pouquinho e logo já acorda irritado. Então, isso também não é normal. É um bebê que vomita demais, que isso faz ter relação com o ganho de peso. Deixa de ganhar peso ou perde peso, porque a gente só tem que ganhar, especialmente os primeiros 6 meses, é um ganho de peso mais intenso, né? É um bebê que tem lesões de pele recorrente, aquelas dermatites. E a assadura do bumbum, é importante falar sobre ela aqui porque, bebê também tem assadura, né? Mas qual que é a assadura que faz pensar no processo de alergia? É aquela que não melhora por nada. Gente, a mãe vem já com uma lista, já vem um pacote cheio de pomada. Já usei essa e nada resolveu. Então, peraí, quem sabe tem alguma coisa além, né? E a alergia alimentar, alergia à proteína do leite de vaca é o diagnóstico mais comum nessa idade. Claro que a gente tem outros diagnósticos para pensar, mas a APLV, alergia à proteína do leite de vaca, é o diagnóstico mais comum. E como que a gente faz esse diagnóstico, né? Isso também é uma questão muito importante, porque às vezes os pais vêm para mim, mas eu quero um exame, quero algo que mostre que é. E eu sempre respondo para eles, no dia que tiver, eu juro que você é a primeira pessoa a contar para vocês, e a gente vai fazer, mas não tem, né? O diagnóstico ele é totalmente clínico. O que significa isso? Eu sempre uso esse exemplo prático. Por exemplo, eu, Raquel, acho que sou alérgica ao tomate. Toda vez que eu consumo tomate, eu me sinto ruim. O que eu preciso fazer para ter certeza? Eu tiro esse alimento da minha dieta, eu vejo como eu me sinto sem ele e depois de um tempo eu reintroduzo. Se chama teste de provocação oral. E nesse momento de reintroduzir, eu ter ou não ter sintomas de novo é o que vai dizer se eu sou ou não sou alérgico. E é assim que funciona para o bebê. Então, se a gente pensa na alergia à proteína do leite de vaca, eu preciso tirar a carga proteica do leite de vaca dessa dieta. E aqui eu acho que a questão mais importante, Clarissa, e reforçar para todo mundo, é que nunca vai ser uma escolha tirar leite materno. Eu brinco com os alunos, né, que o preceptório fala assim, sabe as questões de prova? Sempre que tiver a alternativa tirar leite materno, ela sempre está errada. Ela nunca vai ser, né? Então, nunca é uma opção tirar leite materno. Claro que existem casos e casos, e aí é uma longa outra história, né, sobre fórmulas infantis quando necessário. Mas a questão aqui é que leite materno segue sendo a primeira escolha e, obviamente, aí sobra pra mãe, não tem jeito, né? Sobra um pouquinho mais pra mãe, que é a gente fazer uma dieta adequada para essa mãe. Isso, e eu queria só reforçar, Raquel, o que tu falou sobre o diagnóstico da alergia à proteína do leite de vaca, que a gente normalmente faz em conjunto, né, o pediatra, o gastropediatra, mas sobre a necessidade para completar esse teste diagnóstico de reintroduzir. Porque eu vejo muitas crianças que chegam pra mim, às vezes sem que eu conhecesse antes. O fulaninho tem alergia à proteína do leite. Tá bem, você fez o teste? Sim, eu fiz. Eu tirei e ele melhorou. E quando que você fez o enfrentamento, ou seja, a reintrodução do leite na sua dieta? Não, eu não fiz, porque eu fiquei com medo, né? Mas se você não fez, você não sabe se essa criança é alérgica, na grande maioria dos casos. Por quê?
Porque às vezes a gente ainda está diante, porque como tu falou, não é um diagnóstico tão fácil, às vezes a gente ainda estava diante de um desses distúrbios funcionais do bebê. E não era alergia à proteína do leite. E aí a gente taxa esse bebê de alérgico, a gente faz com que a mãe mantenha uma restrição muito grande na dieta, ou a gente faz com que as famílias gastem um valor porque as fórmulas que são para bebês alérgicos são extremamente caras, ou a gente faz que o Estado, o sistema de saúde gaste com isso desnecessariamente. Né? Então a gente precisa entender que é importante essa retirada, essa reintrodução, sempre acompanhado do profissional, que normalmente vai ser o pediatra e o gastropediatra, né? Acho que isso tem que ficar bem claro para as famílias. E uma outra coisa que eu gosto também de falar é que no meio disso tudo, a gente pode ter também aqueles bebês, porque aí as mães dizem, olha, tudo bem, pode ser que não seja alergia, mas toda vez que eu como, sei lá, o salame, o bebê fica com mais cólica depois. Eu costumo dizer, olha, então, se a gente fez a avaliação, percebeu que esse bebê só tem distúrbios funcionais, que não tem nada que diga que ele possa ter alguma doença, realmente isso pode acontecer. Porque o bebê é um ser humano, como a gente. E aí eu pergunto pra vocês, não tem comidas que às vezes vocês comem e que não cai bem, né? E que às vezes até a gente tira da nossa alimentação, mas a gente não é alérgico. Uhum. Eu sempre brinco que pra mim é o pepino, né? E eu tenho pavor do tal do pepino. Mas por quê? Porque eu comia pepino e sempre me sentia mal e tinha desconfortos. Mas eu nunca fui alérgica a pepino, eu não tenho nenhuma alergia. Mas eu tenho uma sensibilidade. Talvez hoje, quando eu comer, talvez não aconteça mais, né? E isso não é um diagnóstico, isso é só uma peculiaridade minha, porque nós somos seres humanos únicos. Então pode acontecer isso e tá tudo bem a mãe parar 1, 2 semanas de comer lá o tomate, né? Mas depois ela volta, não precisa ser uma coisa restrita, é só o bebê se acostumar. Imagina que dentro da barriga da mãe, esse bebê não passava nada dentro desse intestino. Então a gente tem que lembrar isso quando o bebê nasce, que tudo para ele é diferente, tudo é novo. E ele pode sim ter alguma sensibilidade. Perfeito, Clá. E é essa a questão, é ter certeza do diagnóstico, né? Porque daí os pais vêm assim pra mim, mas agora tudo é alergia? Parece que agora todo mundo tem essa PLV. E realmente aumentou o diagnóstico, aumentou o conhecimento, aumentou também por toda a teoria da higiene, eu falo, né? A gente cuida mais tudo isso depois do processo de pandemia, então a resposta imune alérgica, ela aumentou mesmo, então a gente tem mais diagnóstico, mas tem que ter critério diagnóstico. Eu também recebo às vezes crianças grandes, eu falo 2, 3 anos de idade, que são alérgicos. Ficou lá que era bebê, que era alérgico, e até hoje é alérgico. Mas em nenhum momento enfrentou isso, né? E obviamente, tu imagina o estresse que é pra essa família, pra essa mãe que cuidou tudo o tempo inteiro, faz 3 anos que ela cuida tudo. Eles criam coragem, do contrário, eles pensam que eles vão vir na gastropediatra, ela vai falar, não, tem que ficar fazendo essa dieta. Eu falo, vamos comer. Eles ficam me olhando com uma cara, tipo assim, como assim? Então, é um processo e é muito importante aí falando sobre isso, quando a gente tem um diagnóstico, eu fiz o teste de provocação oral, ele veio positivo, eu preciso tirar, então, se é no meu caso, eu sou uma mãe, estou amamentando, eu vou cuidar da minha dieta. E aí sim, a alergia alimentar é diferente de intolerância alimentar. Alergia alimentar, o pouquinho pode fazer mal. Então daí eu falo, realmente, quando a gente tem o diagnóstico, a gente tem que ser a mãe, o pai chato da dieta. Revisar rótulo, revisar tudo que for comer, porque o que pode conter o alérgeno, no caso a gente tá falando da proteína do leite de vaca, o que diz pode conter leite, pode causar sintomas importantes no bebê. Então às vezes é aquele bebê que a mãe fala, mas não melhora. A gente tá fazendo tudo, não melhora, mas aí tu vai revisar a alimentação, tem escapes na dieta de coisas que a gente até nem sabia, porque é isso, nasce a mãe, nasce a culpa, daí a mãe fica culpada que tá comendo, mas às vezes é involuntário. Então sim, quando a gente tem um diagnóstico tem que realmente ser rigoroso e às vezes as crianças maiores elas seguem com alergia, em casos menores a maioria vai curando ao longo do tempo.
E aí entra essa questão também da família, porque daí fica aquela coisa, alguém quer dar uma coisinha pra criança, né? Isso pra tudo, né? Eu falo, pergunte pra mãe, pergunte pro pai ou pra quem vai alimentar essa criança se pode. Porque às vezes realmente não pode, isso faz muita diferença. Isso né? mesmo, respeitar a autonomia dos pais, né? A autonomia da família e ter sempre a rede de apoio profissional. Então acho que a gente termina por aqui com esse assunto super interessante. Agradecemos mais uma vez, né, a todos que estão aí nos assistindo e nos acompanhando no nosso Infância em Foco. Até reforçando, a gente sempre vai deixar caixinhas de perguntas ou na nossa página pessoal ou na página da Arauto News também. E para nos encontrar é @RaquelGassoPediatra e @doutora Clarissa Pediatra. Muito obrigada, tchau, tchau.